Pandorga, ela é tipo, é uma ocupação, né, uma ocupação cultural que tem como finalidades atender as crianças aqui da comunidade, né? Então, por mais que o pessoal chegue viajando e seja artista, todo mundo que mora aqui é artista, né? Tem algum vínculo com a arte ou é ativista de alguma luta, né? É muita informação e muita coisa visual para absorver, assim. É bem... Aqui também foi um dos... Depois daquela boneca, eu comecei a fazer essas daqui, que era uma porta que caiu, mas ela tá aqui. Com licença. Antes eu era de uma família evangélica, né? Tradicional, brasileira, né? E eu saí da casa dos meus pais e vim pra cá, e aqui eu conheci o feminismo, conheci o movimento libertário, o movimento anarquista, movimentos de ocupação e todos os movimentos sociais possíveis eu conheci aqui, incluindo o funk, que era uma coisa que mudou a minha vida depois que eu vim pra cá, a questão com as crianças também. E comecei a ter uma relação com a arte mais estreita e genuína. Aí conheci o grafite. De vez, assim, eu só acompanhava de maneira visual e também nunca me sentia acolhida pelo movimento, assim, do hip hop. Aí eu comecei a pintar na rua, comecei a ver que, na verdade, a cena era bem diferente a que eu tinha na cabeça e que eu comecei a vivenciar, assim. Vai adorar. Eu me formei em arquitetura e urbanismo na Unicinos 2013, inclusive atuei no mercado de arquitetura e em algum momento eu comecei a entender que aquilo não me supria mais, aquilo não possibilitava a minha expressão artística nos projetos que um arquiteto normalmente trabalha, assim. Mas a intervenção urbana aconteceu muito por conta do curso de arquitetura e urbanismo. Mas quando eu saí exatamente da arquitetura, eu comecei a entender que o urbanismo poderia continuar sendo aplicado em outras esferas, assim. E eu me considero uma pessoa com certos privilégios sociais, enfim. Então eu achei muito importante desde cedo tomar esse privilégio para falar de questões que muitas vezes até não me pertencem, mas que eu tenho potencial de falar e que as pessoas podem querer escutar da minha voz. E então eu sempre achei muito importante pegar alguns assuntos, algumas situações sociais que eu percebia como muito desordenadas no nosso país e tentar trabalhar um pouco com isso, assim. Daí eu comecei a trabalhar com intervenções urbanas. No começo foi mais uma escala de interior mesmo, de interior de residência, de loja, e conforme eu fui avançando em toda a minha trajetória de grafite e muralismo, eu comecei a conseguir superfícies mais de rua mesmo, que sempre me interessaram mais. Eu acho que a própria ideia assim, de tu fazer uma intervenção na rua lembra muito exposição em museu, né? Só que normalmente em museu as pessoas pagam para consumir aquilo, sabendo já o que vão consumir talvez. E na rua tu não tem isso. Eu acho muito mais interessante, porque tu vai acessar desde uma pessoa que tem controle sobre aquele assunto, que tem propriedade sobre o assunto que está sendo exposto, desde a pessoa que não está nem aí, que não quer ver aquilo também, que eu acho muito legal. Porque tu consegue acessar todo mundo, sabe? E de forma gratuita, que eu acho muito, muito rico, assim. Olha, agora eu ando mais interessada em pegar, em olhar, sabe, ir atrás e pedir. Mas antes eu achava que não tinha, né? Antes... é que às vezes a gente fica se mentindo, né? Eu sou uma pessoa, olha, eu me minto, olha, de uma maneira excepcional, assim.
Mas não falta, né? Mas esse tipo de tamanho não começar uma... Não, a gente geralmente pensa, né? A gente pensa em fazer o trampo do tamanho, assim. Às vezes sobra muito, daí tu tem que pensar em uma coisa pra interagir. Interagir, fazer alguma outra coisa. Mas é tudo restinho, né? A ceba daqui. Quando eu vim pra cá eu trabalhava com educação, então a minha arte era eu passar toda a questão teórica para as crianças na prática. Então era cubismo, era dadaísmo, era toda uma outra função. Aí quando eu vim eu disse, não, precisa acontecer a prática, né? Aí eu comecei com abstrato geométrico, aí comecei a me identificar com máscaras. Aí quando eu entendi que eu precisava colocar a minha luta no meu trabalho artístico, eu disse, não, eu tenho que começar a representar mulheres de todas as maneiras nas paredes, né? Porque tu vai, é um personagem, mas o personagem tem gênero e é masculino. Aí eu comecei a transformar minhas máscaras em desenhos femininos, assim. E agora elas estão numa mutação, assim, que daí já foi mais além. Porque eu só tinha estudado anatomia feminina, né? Mas da mulher padrão, né? Aquela comercial que nos é imposto, né? Desde pequena, que tem que ser magra, alta e bem curvilínea, assim. E daí não, vamos desenhar mulheres que não têm peito, que tenha membros a mais, aí já dá uma pirada também, já bota mais olhos, mais nariz, mais boca. E aí eu comecei a trazer tudo isso pro desenho. E senti muita necessidade de colocar na rua, assim. Muito, muito, muito. Gente, é a primeira vez que eu faço movimentos laterais com esse braço. A questão de gênero, pra mim, é super importante. Eu sou um homem cisgênero, mas eu sou homossexual, então eu fico muito mais próximo de pessoas transgêneras, por exemplo, que sofrem coisas diariamente que são inacreditáveis, assim. Inclusive trabalho com uma menina que é trans, que é maravilhosa, que é praticamente a sócia do casulo no momento. Mas o que eu queria falar sobre isso é que, sobre a questão de gênero, eu criei uma linha de lambi-lambis, faz uns 2 anos já, mais ou menos. E que dá pra ver aqui depois. E eu saí colando esses lambi-lambis pela rua aqui em Porto Alegre, colei em Curitiba, São Paulo, e que são 3 figuras que falam sobre respeito de gênero no território urbano. E é uma experiência totalmente diferente de tu ser contratado para executar uma arte numa loja, por exemplo, né? Valores à parte, mas enfim, são situações bem diferentes. Até porque eu me sinto diferente também, é muito mais arriscado. Em São Paulo quase fui preso por isso, inclusive. É muito mais arriscado tu ir pra rua e tu colar algo. E tipo, os lambi-lambis que eu fiz, eles têm o meu logo, mas é um logo super pequenininho embaixo. Eu não tenho interesse com que as pessoas linkem aquilo a tipo, casulo. Porque tipo, não é pra ser uma artimanha de marketing, sabe? É só realmente algo que eu me sinto privilegiado em poder falar. E tem muita gente que não pode falar e que acaba sendo morta por isso, em casos extremos. Então, eu pude criar esses lambi-lambis, que foram desenhos que eu fiz livremente. Esses 2 aqui, o cara de barba vermelha e a mulher de rosto vermelho e amarelo, são as bases de 2 dos designs, que totalizam 3. E eu sempre quis trabalhar com essa mescla assim, de imagens, de corpos, de padrões sociais sobre o que um homem usa, o que uma mulher usa. E isso pra mim foi muito libertador, sabe? Foi muito satisfatório fazer. Porque eu também tenho um pé muito forte no mundo drag. Eu me monto já há uns 3 anos, talvez. E me montar também foi uma experiência muito diferente, assim, porque eu nunca senti vontade de me montar, por exemplo. Me montar é me transformar em drag.
Nunca senti vontade de me montar de forma muito feminina, por exemplo. Eu sempre quis fazer algo um pouco mais aberração, porque é como eu me sentia subjugado por outros meios, né, sociais. Então eu sempre quis tornar minha drag um reflexo desse sentimento. E é muito doido, assim, porque quando eu saio, às vezes, montado, tipo, na rua, caminho na rua, é uma sensação muito próxima de quando eu vou e colo no Lame. Parece que, tipo, que eu tô sendo apontado como, ele tá fazendo algo errado, mas daí, eventualmente, se aproxima uma senhorinha e começa a falar e começa a dizer, que legal. E daí tu já pensa, não, muito disso, às vezes, estava na minha cabeça também, sabe? É a famosa desconstrução que a gente fala, né? Essa desconstrução, ela acontece de várias formas e em vários sujeitos diferentes. Para mim, ela acontece muito executando esse tipo de arte. E é por isso que eu gosto de fazer. Agora eu ando fazendo mais um estudinho, assim, que é muito importante a gente ouvir o corpo, né? Eu tô aprendendo isso agora, me ouvir, tentar me entender como mulher. Então eu anoto, né? Esses dias TPM, esses dias mau humor, esses dias depressão, esses dias criatividade. Então eu já sei que vai chegar lá pelo dia, entre o dia 13 e o dia 7 de cada mês, eu vou estar assim, ó. E é ateliê, a noite inteira desenhando e criatividade, e surgindo desenhos novos. Mas é um processo, assim, eu gosto muito do Instagram, que eu conheço trabalhos diversos, assim, né? Conheço o trabalho e a pessoa, sabe? Eu gosto muito disso, que eu consigo já entrar ali no perfil e já pergunto, né? Não tem. Aí eu fico olhando e daí é referência, né? De um artista, de outro. Aí já troco uma ideia como que ele chegou nisso, né? Porque é muito fácil tu desenhar algo que tu tá sempre acostumado, né? Aí, pra mim é essa coisa, tipo, essa pintura que eu quero fazer hoje é uma técnica que eu só faço na aquarela e no papel. Então, passar pro muro é muito diferente, sabe? Aí tu testa e o spray é caro, então às vezes tu não tem spray, aí tu vai no pincel, ou às vezes nem vai, né? Que às vezes é o meu caso, que às vezes fica, não vou. Vou ficar no papel mesmo. E é um esforço, assim. Que nem pra mim preparar hoje, eu fiquei ali, vamos treinar no papel. Aí treinei na parede lá de casa né? Aí tá legal, já vou tentar fazer amanhã. Mas é um processinho, assim, é o visual, né? Tudo é pelo visual. Eu tô ali absorvendo imagens, técnicas, tento no papel, aí não dá certo, tento de novo, não dá certo. Aí lá pela quinta vez, aí saiu. Aí depois que saiu, é uma produção sem fim, né? Quando eu vejo, às vezes eu já fiz 30 cartões, assim, na aquarela, um diferente do outro. Que eu não descobri que a arte, ela é bem efêmera, assim, né? Então, não adianta eu querer... O pessoal, não, escaneia e vende a cópia. Não, gente, é o meu trabalho. Eu quero que a pessoa sinta, assim. Se ela quiser meter uma aguinha, assim, ela vai ver que é aquarela mesmo, que é todo um outro lance, assim. Mas é isso, assim. Eu vou levar vocês para o empreendimento que chama Pueblo, que é na Rua Garibaldi com a Farrapos. Foi um empreendimento que uma agência de publicidade me contatou e disse, a gente está fazendo a comunicação visual para essa construtora que está fazendo esse prédio, que é o Estúdio Bar e a Salt and Goose. E eles me disseram, é uma parede super grande, tem 20 metros de altura por 7,5 de largura, e é uma parede ociosa, porque é a parede do vizinho, é o prédio vizinho que dá bem de interface para eles. E ela tá lá, tá vazia e de repente ela tem potencial para ser algo mais. E daí para mim foi tipo, eu tava louco, pulando no salto para fazer uma coisa tipo dessa escala, assim, porque até então eu tinha feito coisas de, sei lá, de 7x7, que é uma escala legal até, mas eu queria muito tipo uma escala urbana. Algo que a pessoa que não está no empreendimento, que não tem nada a ver, pudesse olhar e ter algo para falar sobre ou não. Mas eu queria poder intervir com essa galera assim que não é só que está pagando para ter aquilo. Eu cheguei
para reunião com os 3 sócios, acho que são 3, e mais o cara da agência de publicidade. São pessoas que já têm mais idade do que eu, de terno, uma galera mais séria, assim. E eu já cheguei tipo, puta que pariu, eu vou chegar com uma mulher gorda, de seios de fora, com uma cabeça de elefante, e eles vão rir da minha cara. Mas aquilo representava para mim uma coisa muito forte, enquanto estereótipo de corpo, enquanto imagem social, enquanto essa mescla de humano, animal. E para mim, essa mulher que vocês vão ver, ela é tipo, é a deusa natural, assim, master. Ela é a mãe motherfucker, sabe? Tipo, ela é uma mulher, sim, ela tá com o seio de fora, sim, mas ninguém vai encostar nela. Vão encostar nela se ela deixar. Porque pra mim ela passa isso. Inclusive ela é uma mulher de tromba na beira da Farrapos. Mas aí Você gostou? pintou com equipamento, tudo direitinho, né? com EPI e todo. Tu falou que ia usar uma técnica nova. Qual é essa técnica, Lani? Tipo, eu gosto de desenhar bastante, não fazer um traço único, sabe? Fazer uma repetição. E às vezes isso não acontece, né, de fazer repetição de traços. Gente, acho que eu vou pegar uma cadeirinha, porque ali até eu alcanço na cadeira. E é sempre um medo, né, desenhar. Pra mim é um medo testar uma técnica nova que alguém ensina, né? Aí, na viagem, no Pará, na Vitória do Xingu, foi a primeira vez que eu comecei a desenhar umas letras com personagem junto. Aí conheci a CRIO, que a Thay participa, que é o Fridas, e vi que as meninas pintavam só elementos femininos. E daí eu comecei a gostar. No Maranhão foi a primeira vez que eu botei em prática, assim, o degradê, expandi o desenho, né? Uma coisa, eu desenhei ali com aquarela, né? Toda uma outra técnica, todo um amorzinho. Daí quando tu vai pra parede, tu te depara com um muro grande, com um spray e com medo, né? Medo. Aí é isso, eu fui testando e agora eu tô ali pra testar para inaugurar uma técnica diferente com vocês. Eu não sei o que é. Eu tava no início de um relacionamento aqui, né? Aí o menino disse, porque eu acho que eu não vou morar mais aqui. Eu disse, Fui na rodoviária, comprei a passagem, então eu estou indo para o Pará, com licença, né? Aí subi direto, assim, 6 dias quase dentro do ônibus e cheguei lá sozinha, né? Eu fui viajar com o intuito de estudar bastante, assim, a vivência das mulheres, né? Porque ser uma mulher gaúcha é diferente do que ser uma mulher paraense, né? Onde o teu marido tem acesso à arma, a várias coisas. E é muito, muito diferente. Aí eu comecei a ouvir, eu sempre sentava para escutar as mulheres, né? Aí tu ouve as vivências, a questão de violência, de vulnerabilidade. E isso vai
vai dando uma revolta, né? Eu sou uma pessoa que eu adoro, assim, adoro trabalhar com ódio, com a raiva. Eu acho que isso me dá muita força, é um combustível, assim, é uma dose diária que eu tomo, assim, tá, agora eu vou pra rua, né? Aí eu acrescento isso bastante, assim, essa coisa da mulher como um empoderamento, né? Tipo, estar ali, desenhar uma mulher nua é uma questão também de... E o fato também de não ser uma mulher padrão, de a pessoa olhar e não ter sei lá, não imaginar ou não ter um desejo pelo desenho, é uma coisa que eu gosto bastante, sabe? De ver a pessoa olhar e ela ter que processar tudo aquilo, ver o que aquela boneca representa, né? O que aquela boneca careca sem um peito ou com 4, 5 peitos vai representar. Então eu gosto de trazer essa afronta, assim, natural, que se desenvolveu em mim para o desenho também. Eu gosto de fazer essa junção. A vizinha que me ajudou segurando a bandeja. Eu ainda faço muito trabalho comercial e eu acho que não tem problema nenhum em fazer isso, mas o meu objetivo é sempre mais trabalhar em escala urbana com situações mais conceituais e com conteúdos mais sociais também, porque isso me motiva muito, sabe? Então a minha resposta urbana, ela sempre tem a ver com o espaço, tentar deixar ele mais interessante, ou não talvez mais interessante, mas tornar ele útil, e de tentar criar um diálogo, por menor que seja, com quem passa aí. E é muito doido, assim, entender a diferença, pelo menos eu sinto, assim, a força que ela tem no computador e a força que ela tem executada, assim, tipo, ela é muito grande, então pra mim ela é uma deusa mesmo, sabe? Todo o meu design ele é muito digital, por mais que eu possa desenhar antes, ele vai depois para um scanner e vai para Photoshop, que é onde eu crio o que eu tenho que criar. A partir daí, para executar isso em grande escala, os artistas usam várias formas. Dá para usar aquele esquema de quadrante, de fazer vários quadradinhos e reproduzir quadrado por quadrado, mas entendendo que, tipo, que eu sou um filho da tecnologia, tipo, eu uso projetor. Então eu coloco meu design num projetor, mapeio ele como eu preciso e vou executando camada por camada para ter a proporção perfeita conforme eu imaginei, assim. Isso sempre me bateu muito, sabe? Desde a arquitetura, quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu gosto de imaginar que eu vou fazer aquilo muito bem. Então eu não quero chegar aí, tipo, e fazer meio que a louca, assim, e eventualmente olhar e, tipo, não ficou como eu queria. Isso me bate muito. Por mais que eu entenda que processo é uma coisa muito importante, que eu cresço muito no processo, eu me permito crescer no processo quando eu tô em casa, quando eu tô no meu casulo. Quando eu tô pra fora, eu já gosto de chegar com um plano de execução muito, muito certo, assim, sabe? Porque pra mim a pessoa só vai entender o que eu queria falar se ela puder ver a obra como eu idealizei. E isso exige algumas artimanhas, assim. E as pessoas às vezes me perguntam, tipo, tu faz freehand também? Tipo, quase como que buscando uma validação. Tipo, não, mas tu também é artista de verdade, sabe? Eu sinto um pouco isso. E até faço freehand, só que freehand, tipo, eu faço algumas coisas que expressam o que eu tenho que fazer, só que, tipo, outras coisas não expressam, assim. Então eu não tenho interesse, eu não quero ter que ser a pessoa que executa as coisas de olhos vendados, porque não é o que eu me proponho a fazer. Eu não quero ser nenhum tipo de celebridade que tenha algum dom extranatural, assim. Eu só quero poder fazer o que eu tenho que fazer. Eu não sei se esse poder fazer o que eu tenho que fazer fica claro, mas pra mim é a coisa mais clara do mundo, assim. Tem coisas que eu sinto que são muito minhas, da minha vivência, da minha experiência,
e que talvez as pessoas não conheçam, não acessem, assim como eu não acesso as experiências delas às vezes, né? E só que eu sinto a necessidade de falar sobre. Acho que é por isso que eu me chamo artista, assim. Eu tô bem, eu tô um pouco nervosa, mas é que, tipo, ai, porque eu fiz um trabalho tão lindo. Com tanta pressão psicológica na minha vida. Tanta gente te olhando. É meio engraçado isso, sabe? Porque, sei lá, vocês depois vão ter que pegar cada um a lado e fazer pelo menos o seu nome ali no muro, obviamente. Primeira tag do que De vez em quando tem que dar uma retocadinha. Eu acho que não, eu acho que quando ela esgaçar, ela vai envelhecer, que nem qualquer corpo que envelhece, assim. Se em algum momento se sentir a necessidade de substituir o negócio, substituir. Quando eu acabo a arte, tipo, eu tenho um desapego bem forte, assim. Eu não fico muito... Claro que dói, né, se alguém apaga e tal, mas tipo, não é meu, sabe? Pra eu querer que fique igual. E acho que é legal até ela ter algumas características de tempo, assim, rachadura. Eu tô vendo que lá em cima no céu azul já tem umas partes desbotadas que não tinha. Mas é isso, são nuvens que estão aparecendo lá. Legal, Renato. Valeu, brigadão. Imagina, eu agradeço. Surgindo interesse, sempre venham e a gente conversa sobre. Com certeza. Tô louco pra ver o resultado final.